A paz do Senhor, amados irmãos, queridos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo Matos. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, aqui no estado do Ceará. E é motivo de muita alegria poder mais uma vez compartilhar de um texto das Escrituras com os meus irmãos. Hoje, queridos, meditaremos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Um texto lindo, um texto edificante, que edifica tanto a nossa vida pessoal como ministerial. Nesse capítulo, Lucas relata aqui o nascimento de Jesus e alguns acontecimentos que ocorreram após esse tão glorioso dia. Também podemos aqui contemplar a fidelidade de Deus com a sua palavra. Porque Deus não apenas prometeu, Ele cumpriu tudo o que Ele prometeu. Nesse texto, podemos voltar ao passado e podemos ver aqui a maior profecia se cumprindo. Deus havia prometido o Salvador, o Messias, aquele que, segundo Isaías no capítulo 9, brilharia na terra da sombra da morte. Aquele que seria a alegria de muitos povos. Seu nascimento seria comparado com o fim de uma batalha de um exército, que ao vencer aquela batalha reparte os despojos da guerra e se alegram e exultam pela grande vitória alcançada. Ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo de tudo estava sobre ele e o seu reino jamais teria fim. É sobre o cumprimento, o relato do cumprimento dessa profecia que falaremos hoje. O evangelista aqui, no versículo 1 até o versículo 6, ele diz que no tempo em que César Augusto ordenou, ele era imperador, ele decretou que deveria haver um recenseamento em todo o império, que todos os habitantes que estivessem fora da sua terra natal deveriam ir até a sua terra natal para se alistar. José, por sua vez, vai com Maria até Belém, na Judéia, cidade de Davi. A cidade de Davi era em Belém e José, por ser descendente de Davi, vai até aquela cidade. Mas aqui nós podemos perceber que trata-se do cumprimento da palavra de Deus. Deus havia dito já no passado, através do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que em Belém, embora pequena entre todos os clãs de Judá, dela viria o governante de Israel. Aquele que viria governar deveria sair de Belém. E mais uma vez, podemos perceber o cuidado de Deus para que tudo aconteça conforme Ele falou. Maria, ali em Belém, dá à luz ao tão esperado primogênito. Ela envolveu Jesus ali em panos e o colocou em uma manjedoura, porque a palavra nos diz que naquele período não havia local para eles na hospedaria. Acreditamos que Deus, em seu infinito amor, em sua sabedoria, planejou tudo e planejou para que tudo acontecesse, saísse dessa forma. O local seria sim o mais humilde, mas ao mesmo tempo o mais sagrado. E a partir daquele momento, quem se aproximasse daquele menino talvez nunca mais seria o mesmo. O fato é, amados, Jesus nasceu. O Filho de Deus nasceu. O seu Filho, Deus nos deu. No versículo 8 ao versículo 16. Aqui nós veremos o relato do anúncio dos anjos sobre o nascimento do Salvador aos pastores que estavam ali na região. Aqui não se trata, meus queridos, de um aviso de um nascimento qualquer ou de uma criança comum, mas sim do Salvador do mundo. Os anjos dão essa notícia com alegria, com júbilo. Um coral de anjos surge naquele local e começa a louvar, a engrandecer o nome daquele que é grande e poderoso. Os pastores, ao ouvirem aquele relato, eles se apressam e vão até o local do nascimento de Jesus para contemplar a melhor notícia do mundo. Queridos, Deus enviou o seu socorro para a humanidade. Vale a pena, sim, ressaltarmos aqui que a notícia do nascimento de Jesus ela foi dada com muita alegria. Portanto, nós devemos sim celebrar o nascimento de Jesus com muita alegria. Jesus nasce todos os dias na vida de muitos. E Ele deve nascer todos os dias nas nossas vidas. Então devemos viver todos os dias com alegria. O nascimento de Cristo representa alegria.
Os pastores, embora pessoas simples, eles foram até aquele local e contemplaram que Deus se lembrou deles, que Deus se lembrou da humanidade, que Deus enviou o seu socorro, e também celebraram e também glorificaram o nome de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concedeu o seu favor. Tudo isso foi favor, tudo isso foi graça, tudo isso foi o amor de Deus para a humanidade. No versículo 21 ao 39, a palavra nos diz, o texto nos diz, que ao completar 8 dias de nascido, segundo a prescrição levítica, Jesus é circuncidado. E ele é levado ao templo para ser apresentado. E mais uma vez aqui vamos contemplar uma linda cena. Deus promove um novo anúncio sobre o seu filho. Dessa vez usando um homem chamado Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem simples, mas que esperava a promessa de Deus. Deus havia lhe prometido, Deus havia lhe dito que ele não veria a morte, até que os seus próprios olhos contemplassem o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simeão agora jubiloso exalta o nome de Deus, o nome daquele que é poderoso, o nome daquele que é fiel para cumprir a sua palavra, o nome daquele que pode todas as coisas. E assim como ele tinha prometido, ele cumpriu na vida de Simeão. Simeão agora contempla o Salvador da humanidade. Simeão pega Jesus em suas mãos e glorifica o nome daquele que vive, o nome daquele que reina. A promessa estava ali diante dos olhos de Simeão. E não restava outra coisa a não ser se alegrar. Amados, Deus é fiel. Queridos, não importa o tempo que passe, a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. A sua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. E de repente, naquele momento, entra ali no templo Ana, uma profetisa, uma viúva, uma adoradora fiel ao Senhor. E a mesma também testifica a respeito do tão esperado Redentor de Jerusalém. Aqui podemos ver Deus movendo pessoas, Deus promovendo situações, para que todos testifiquem que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador. Amados, não importa se Jesus foi encontrado na manjedoura, ou se Jesus foi encontrado em um lindo templo. Jesus, ele é o mesmo aonde quer que ele esteja. E ele deve ser reconhecido como Filho de Deus e como Salvador do mundo em qualquer local. Glória ao Senhor, glória àquele que vive. No versículo 41 até o 51, o texto aqui vai relatar uma experiência de um jovem de 12 anos, que sabia que o seu reino não era aqui na terra, que o seu reino era nos céus. E além de ter esse entendimento, ele já cuidava das coisas do seu pai. A palavra diz que Maria e José, após voltarem da festa da Páscoa em Jerusalém, percebem que Jesus não se encontra ali no meio daquela multidão que voltava. E ela volta até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ela encontra Jesus no templo, sentado com os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E o engraçado é que Jesus deixava todos ali maravilhados com o seu entendimento. A mãe de Jesus, Maria, reclama porque estava preocupada. A palavra nos diz que Jesus obedece à sua mãe, porque Jesus era um filho obediente. Volta ali com seus pais até Nazaré. E ali ele vai crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Palavras do Senhor. Aqui quero ressaltar que Jesus deve nascer, irmãos, nas nossas vidas todos os dias. E quando Jesus nasce em nossa vida, nós devemos nos alegrar. Nós devemos compreender que onde Jesus nasce, nasceu a salvação. Que onde Jesus nasce, nasceu um novo começo. Quando Jesus nasce em nossas vidas, foi graça, foi favor de Deus, foi a misericórdia, foi o amor de Deus derramado pela humanidade. O certo é que hoje nós não temos a manjedoura. Hoje nós não podemos nos aproximar de Jesus como criança, naquela manjedoura, como uma criança tão frágil, sendo cuidada por pais humanos. Mas o fato é que hoje nós podemos encontrar Jesus, negando-nos a nós mesmos, carregando a nossa cruz
e seguindo Jesus, nós encontraremos Ele agora em um alto, sublime trono. Encontraremos Ele agora não mais como uma criança indefesa, mas encontraremos Ele agora como o leão da tribo de Judá, aquele que é o princípio, aquele que é o início, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que por Ele foi feito tudo e nada sem Ele se fez. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e glória a Deus que está nas alturas, porque Ele trouxe paz na terra aos homens. Essa notícia é uma notícia de muita alegria. Aproveita esse texto para avisar aos teus vizinhos, aos teus parentes, aos teus amigos, a quem está perto de ti, para dizer: Jesus nasceu e Ele pode nascer na tua vida também. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja louvado em nossas vidas. Aqui eu agradeço minha rica oportunidade. Fiquem na paz.